pessoal, esse é o programa Entre Quatro Paredes. Meu nome é Raquel Malagueta, sou sexóloga e terapeuta sexual. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Duetti, eu sou psicólogo clínico, atendo casais, especialista em terapia de casal, professor também de disciplinas relacionadas à terapia de casal e sexualidade e atendo sexualidade, queixas sexuais no meu consultório. Olá, eu sou a Gisele de Oliveira. Eu sou da empresa Santíssima Underwear, especialista em lingerie e produtos eróticos. E o tema de hoje é um tema muito polêmico. Nós vamos falar sobre orgasmo feminino. E aí, Rodrigo, você acha que toda mulher tem orgasmo? Malagueta, eu aprendi que as mulheres que têm orgasmo sabem que tiveram orgasmo. Mas esse é um tabu que a gente quer quebrar aqui hoje também. Bem, quero começar hoje a falar sobre por que muitas mulheres não têm orgasmo. Eu costumo dizer que existem diversos tipos de mulheres. Aquelas que não têm orgasmo por falta de autoconhecimento, aquelas que conseguem ter orgasmo somente sozinha, somente no autotoque, mas quando encontra o parceiro não consegue se soltar ali, se libertar para ter um orgasmo com o parceiro. Aquelas que até têm orgasmo com o parceiro, mas tem que ser em uma única posição, né? Não pode mudar ali a posição, porque senão já não consegue ter mais. E o caso é, por que muitas mulheres não conseguem ter orgasmo? Né? Tem diversas teorias. Isso, tem diversas teorias e a gente vai discutir aqui um pouquinho hoje. Bem, existe a falta de orgasmo feminino por causa de alguma competência masculina? Será? Eu acho que faz muito sentido. Mas a gente nota também a questão de que a mulher, muitas mulheres, algumas mulheres, ela espera que o marido ou o parceiro ou a parceira proporcionem o orgasmo para ela. E eu acho que na nossa prática fica claro que o orgasmo é uma questão relacionada ao autoconhecimento, à aprendizagem. Por exemplo, nós meninos, desde pequeno podemos tocar os nossos órgãos genitais, brincar, expor. Isso para as meninas não é tão comum. Geralmente, quando isso acontece, elas são punidas. Então, desde muito criança, a gente começa a desenvolver uma resposta relacionada ao orgasmo, tá? Ao autotoque. Porque quando a gente fala de orgasmo, principalmente para o homem e para a mulher, é necessário que tenha tido um aprendizado de autotoque. E as meninas? Quais as meninas que não foram punidas por estarem tocando a vagina enquanto crianças? Então, não tem esse aprendizado. A metáfora que eu costumo fazer tem relação com a aprendizagem. Para a gente aprender a correr, a gente tem que primeiro equilibrar, engatinhar, aprender a levantar, andar e depois correr. Com a resposta sexual para o cérebro acontece a mesma coisa. Então, se as mulheres não aprenderam a engatinhar, que seria paralelamente ou metaforicamente tocar esse corpo, tocar essa vagina, descobrir essa vagina ou clitóris, muito possivelmente ela vai ter dificuldade em correr na idade adulta, tá? Então essa é a metáfora que eu faço. Faz sentido, Raquel? Malagueta? Isso. Faz muito sentido. E o caso é, toda mulher tem capacidade para ter orgasmo. Toda mulher. Se você ainda não teve orgasmo, calma, que esse dia vai chegar. Saiba que você tem capacidade para ter. A questão é essa, a falta de autoconhecimento, não responsabilizar o parceiro para te dar orgasmo. Hoje o nosso tema não vai ser muito sobre a visão masculina do orgasmo, mas a sua autorresponsabilidade para ter o seu próprio orgasmo. E, Gisele, fala um pouquinho pra gente do que as clientes, né, ali na loja procuram quando em relação ao orgasmo. O que você tem entendido ali? A maioria das reclamações das meninas quando me chegam é que elas não sabem se tocar. Elas têm uma certa dificuldade de como encontrar a região, o que fazer. E o pior de tudo é que falta apenas conhecimento, né? Como os meninos aqui falaram, tem essa falta de conhecimento, as meninas não se tocam, né? Só tocam a região para lavar, isso não é tudo, né? Às vezes a relação começa um pouquinho dolorosa por falta de um simples lubrificante. Então, tem como sim todas as mulheres chegarem ao orgasmo. Gente, isso é vida. A sua saúde sexual é muito importante e isso vai corresponder no seu dia a dia.
seu trabalho vai evoluir melhor, você será uma melhor mãe, será uma melhor esposa, será uma melhor amante. Então, isso é importante, isto é saúde. E o que eu posso fazer para ajudar vocês a chegarem lá? Então, um simples cosmético vai atingir essa área sensorial que vocês vão sentir mais prazer na relação. Basta ter informações. As meninas, quando vão na loja, elas vão lá, estão nas lingeries bonitinhas, aí de repente elas chegam numa certa parte que está lá escrito sex shop. Ela falta entrar igual um foguete, mas elas têm um tabu tão grande em cima disso. Aí na hora que ela entra, que ela vai se sentindo mais à vontade, aí eu consigo sim pegar essa pessoa e explicar para ela passo a passo que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças. E lá tem informações que ela vai levar para dentro da relação dela, vai levar para dentro da casa dela. E isso é importante, porque a mulher que consegue chegar ao orgasmo, vai por mim. Ela vai querer ter relações quase todos os dias com o maridão. Ele vai agradecer depois e não vai ter o que reclamar. Não. Faz todo sentido, tá? Porque isso desencadeia o que dentro da neurociência a gente chama de mecanismo de recompensa. E o organismo sempre vai buscar essa recompensa e não tem para o organismo recompensa maior e mais rápida que o orgasmo, seja para o homem, seja para a mulher. Então, por isso que a gente tem as relações de ciúme, as guerras que aconteceram por conta do prazer, as brigas mitológicas que a gente estuda em relação ao orgasmo, ao ciúme, ao prazer sexual. Então, isso acaba sendo muito grandioso. E a intenção desse programa hoje é tentar desmitificar o que é historicamente construído na mulher. Eu acredito que por a mulher ser o único, e eu falo isso sempre, ser o único animal da natureza que tem um órgão única e exclusivamente para o prazer, é uma crueldade que essas mulheres não se conheçam e não tenham orgasmo, porque elas têm um único órgão chamado clitóris, que ele serve única e exclusivamente para o prazer feminino. E é interessante você ter essa autoobservação do que pode estar dificultando você ter o seu orgasmo. Eu, como o Rodrigo, nós somos aí da área clínica também, né, terapeutas sexuais, e percebemos que muitas vezes são travas emocionais que a pessoa tem, às vezes por perder a virgindade de uma maneira muito dolorosa, algum trauma de infância ou como a sexualidade foi construída ali nos seus primeiros anos, e isso pode formar um bloqueio, onde a mulher não consegue se entregar, não consegue se soltar ali na hora H. Então essa é uma das dificuldades que a mulher pode ter para não ter orgasmo. Outra dificuldade também, como a Gisele falou, são as famosas dores ali no ato sexual. Ao menos que a mulher seja sadomasoquista, né, que ela goste de sentir prazer ao sentir dor, é ruim você, né, ter uma penetração, ter um sexo que dói e conseguir ter prazer ao mesmo tempo. Então, aí que a gente entra na parte das disfunções sexuais, o que também não é tanto nosso foco hoje, mas que essas disfunções podem impedir você, né, de chegar ali o seu nível máximo de prazer. Mas hoje o foco é autoconhecimento. Nós vamos dizer o porquê se conhecer é fundamental para se ter orgasmo. E eu quero começar com essa pergunta, pessoal. O que é, então, orgasmo? O que é esse bicho de 7 cabeças, essa 8ª maravilha do mundo? Eu fico com a 8ª maravilha do mundo, Raquel. Esse movimento fisiológico é muito importante, porque ele precisa ser desencadeado através de neurotransmissores. Então, que acontecem muito anteriormente à penetração ou ao desejo sexual. E é muito importante trazer isso para o nosso ambiente aqui de discussão. E aí eu queria fazer uma contraproposta para a doutora Malagueta e para a Gisele, tá? Que será que a gente pode ensinar as mulheres a se masturbar? Uau, com certeza, gente. Tem muitas mulheres que têm tanta vergonha em se tocar que se sexo é um tabu, orgasmo é um tabu, autotoque é mais tabu ainda. Tanto é que eu nem utilizo muito essa palavra masturbação, porque eu vejo que já traz um filtro negativo em muitas mulheres. Principalmente, não vamos entrar isso também hoje, mas nessa questão mais religiosa, do proibido, do errado, do pecado. Mas, mulher, eu já vou te dar uma simples dica. Na hora do banho. Na hora do banho, se conheça, né? Tem muita mulher que vai
se higienizar lá, passa a mão qualquer jeito assim, né? Não tem aquela curiosidade de se tocar, de abrir ali, de se conhecer. Então, na hora do banho, tente encontrar o seu famoso clitóris. Sabe, que eu costumo dizer que é o seu Pokémon do prazer, que é a sua pérolazinha que te dá mais prazer ali no seu corpo. Tu ri, né? Fantástico. Rodrigo já tá querendo o mapa. E, Gisele, qual que é a dica que você pode trazer pra gente, né? Geralmente que você passa para suas clientes, de como conhecer o seu próprio corpo, de como começar esse autoconhecimento ali. Então, a dica que a Raquel deu é muito importante. As meninas que não têm o costume de se tocarem, hoje em dia já existem os sabonetes, o sabonete íntimo especial para essa região, só que ele vai ter um toque diferente. Ele vai causar uma sensação diferente. Eu creio que seja o primeiro passo para você começar a sentir, fazer que a sua cabeça lembre para que ela serve. Porque quando você vai usar o sabonete, vai dar uma sensação diferente e você vai ter vontade de passar a mão de uma maneira diferente. Vai te causar um certo prazer, né? Coisa que muitas meninas, né, nem sabem que isso existe. Então, também tem outros produtos que você pode passar na região que vai dar essa sensação também. Para as meninas que não têm o costume de se tocar, de fazer a famosa masturbação, como ela falou, esse nome já gera um tabu negativo. O pessoal fala, masturbação. Gente, não é bicho de 7 cabeças. É só o movimento que você faz na região quando você está sozinha. Muitas meninas realmente não têm o costume de se tocarem. Lá na loja vai meninas de 30 anos de casada. Imagina, você casada há 30 anos e não saber o que é um orgasmo, né? A gente tem que dar um mapa para essa pessoa. O sabonete íntimo é o primeiro passo. Aí depois vem com os outros cosméticos, porque quem não tem o costume de se tocar, no início você não vai ter uma certa dificuldade. Então até o seu corpo começar a responder o que está acontecendo ali, costuma demorar um pouquinho. A sua cabeça vai lembrar para que aquela região serve. Na hora que você aprender o caminho, minha amiga, é igual andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Então, os produtos, só para finalizar aqui, tem um produtinho que é bem bacana que você vai passar na região. Vai fazer a sua cabecinha lembrar para que ela realmente existe. E o Rodrigo vai dar uma dica também muito bacana. Como que a gente vai usar isso? Gisele, é igual beijar na boca, não é? A gente nunca esquece. Mas o que eu quero dar, a dica para homens e mulheres é o seguinte, de nunca ir direto ao ponto, ou nunca ir direto ao clitóris. Tá? Então, por conta até da inervação da vagina. Vamos imaginar que isso aqui é uma vagina, tá? Então, sempre que tente acariciar das laterais para o centro. Isso é um início, tá? Sem nenhum compromisso de ter o orgasmo ou não. É só para acariciar. Então, vocês podem acariciar sempre das extremidades para o centro. Isso vai fazendo com que a irrigação do clitóris aumente. E aí vocês podem até notar um aumento no tamanho do clitóris e nós vamos mostrar um clitóris, a parte interna e externa dele, tá? Depois, quando a mulher começar a sentir um pouco mais de lubrificação, pode passar de muito levemente o dedo ou algum brinquedo ou a palma da mão, tá? Mas vamos lembrar, nesse início de aprendizagem é uma alfabetização sexual. Tá? É uma alfabetização neuroquímica para que esse corpo, como a Gisele disse, reacenda as cadeias neuronais que não foram trabalhadas, tá bom? Mas lembrando bem, e o que a Gisele falou dessa questão do tabu, é que nós já temos estudos, exames de imagem, a neurociência, de que nós já praticamos o autotoque desde a gestação. Então, qualquer um que digitar na internet crianças no útero, masturbação, já vão ver as crianças tocando o organismo, tá? E aí eu quero lançar uma polêmica. Uma criança que está dentro do ventre materno é uma criança que é pecadora? Como é que fica essa provocação para vocês? Tá? Então, historicamente, a mulher ela aprendeu que ela não pode se tocar. E a gente está aqui e com a Gisele e com a doutora Malagueta, justamente para falar com vocês da importância desse autotoque para se chegar ao orgasmo. E no último bloco, que é o bloco das rapidinhas, a gente vai te dar algumas dicas de como alcançar esse ápice do prazer. Mas para encerrar, nós vamos agora dizer o que é orgasmo, né? O que é isso? Eu costumo dizer nas minhas palestras que o orgasmo é o ápice do prazer. Igual aquele filme De Pernas pro Ar,
onde a Ingrid Guimarães fala que o orgasmo é quando você chega no topo da montanha russa, está ali para descer, onde dá aquele friozinho na barriga. Então o orgasmo é um momento que você sente muito prazer, mas tanto prazer, que é como se o seu corpo desse um curto-circuito. O problema é que a gente fica se comparando muito o que as outras mulheres falam que é orgasmo. Por exemplo, quando eu era adolescente, minha mãe falava que orgasmo era ver estrelas. E, gente, eu passei uns 3 anos da minha vida procurando essas estrelas, eu não achei essas estrelas. Por quê? Porque pra ela a experiência orgástica era daquela maneira. Pra mim já é diferente. Então esse é o principal erro que nós mulheres cometemos. Queremos comparar o nosso estilo de orgasmo com que as mulheres, como a televisão, ou até o mercado erótico, né? Esse mercado mais pornográfico mostra que é na televisão ou aí nos vídeos da internet. Então, entenda, orgasmo é uma sensação única, mas é uma sensação subjetiva. É algo que você, mulher, vai ter de acordo com a sua experiência, com o seu histórico. Então, não fica se comparando o que é para sua amiga, do que é para você. Entenda só que é um ápice de prazer. É o momento que você sente muito prazer ali, um prazer delicioso. E, geralmente, depois desse prazer, você relaxa, né? Você tem um período ali de resolução, é o momento que seu corpo começa a voltar ali às formas normais dele, que o Rodrigo vai explicar mais cientificamente aí como acontece. É tão interessante pensar que as mulheres, elas, depois do orgasmo, se estimuladas, elas iniciam logo em seguida uma nova resposta sexual. Isso é fantástico. Isso é praticamente impossível para os homens, a não ser os adolescentes que estão com 12, 13 anos, 14, 15, que estão no florescer da puberdade. E fisiologicamente, o organismo tem descargas neuroquímicas de ocitocina, adrenalina, noradrenalina, tá? E outros tantos neurotransmissores. No momento específico do orgasmo, a vagina pode apresentar de 3 a 12 contrações involuntárias, tá? Com uma descarga elétrica que já foi medida, que é 5 vezes maior do que a do homem. Então ela tem movimentos uterinos, movimentos pélvicos involuntários, uma sensação de calor da vagina para toda a pelvis, tremores, sudorese, taquicardia, tá? O que a gente quer falar é que isso tudo parece muito grande. Para algumas mulheres, isso vai acontecer várias vezes, que são as mulheres multiorgásticas, e não necessariamente em um único momento, tá? Então, assim, só para não trazer essa romantização do orgasmo que tem feito muitas pessoas sofrerem. Tanto a romantização do orgasmo quanto da ejaculação feminina, que é um tema para o nosso próximo programa, tá? O orgasmo, então, ele é o ápice do prazer. Eu falo que vocês podem aprender muita coisa com ele. Se as meninas começarem a sentir esse ápice do prazer, vocês acham que ela vai começar a rejeitar? Não. Então, você quer ficar nesse seu relacionamento mediano? Ou você quer sentir algo bom, prazer de verdade? Se você quiser, você vai aprender dicas aqui conosco. Vamos para o intervalo e já voltamos. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o nosso programa Entre Quatro Paredes e hoje falando sobre o assunto orgasmo feminino. E nesse quadro, Cadeira Elétrica, nós recebemos uma especialista que vai falar especificamente para nós hoje sobre isso, tá? E eu gostaria que você se apresentasse, por favor, doutora Jéssica. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse momento, né? É um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui para falar desse tema tão importante, né, para as mulheres.
Como o Rodrigo falou, eu sou a Jéssica Siqueira, sou psicóloga clínica. No consultório eu atendo casais, adultos, só não atendo criança. E dentro da temática de sexualidade e gênero. Atualmente, eu integro o programa Florescer, que é um núcleo de atendimentos, supervisões e consultoria em sexualidade. Muito obrigado, doutora Jéssica, pela sua presença. E vamos para a nossa primeira pergunta. Doutora Jéssica, me responde uma dúvida que muitas meninas me perguntam lá na loja. Uma pessoa que teve um relacionamento não muito satisfatório durante muitos anos, né? E você acha que ela pode recomeçar novamente essa vida? Tipo assim, 30 anos de uma vida não muito satisfatória e agora ela quer recomeçar, tem chance? Sim, com certeza, Gisele, né? O ser humano, ele tem uma característica de desenvolvimento que ele é muito adaptável às situações, né? Então é possível sim, você que está aí num relacionamento, que está na pior, que acredita que o seu fim é continuar nesse relacionamento aí ruim. Não, minha irmã, não é. Você pode sim ter um novo relacionamento, uma nova forma de se conhecer, até mesmo falando de orgasmo feminino, né? O clitóris, ele é um órgão que ele não envelhece. Então ele está sempre em desenvolvimento, ele sempre vai proporcionar prazer para a mulher. Ai, que ótimo. Então, meninas, tem solução. Doutora Jéssica, eu queria que você falasse um pouco para essas pessoas de casa como é a questão do diagnóstico, como é feito o diagnóstico no consultório. Então, quando essas mulheres, a maioria dessas mulheres que chegam no consultório se queixando de anorgasmia, que é a ausência de orgasmo ou a diminuição desse orgasmo, a primeira coisa que a gente precisa investigar é o que é orgasmo para essa mulher, né? Que como a Raquel falou no bloco anterior, que o orgasmo ele é subjetivo. Então, às vezes, aquela mulher está esperando algo extraordinário, quando na verdade ela já tem orgasmo. E também precisa investigar se tem alguma desordem no desejo, na excitação, né? Que é o modelo de resposta sexual que a gente tem, que é o desejo, excitação, orgasmo e resolução. Se tiver uma disfunção no desejo, possivelmente essa mulher não vai ter um orgasmo. E dentro dos critérios diagnósticos que o nosso DSM coloca, né, a gente tem que investigar se esse orgasmo é de uma ordem situacional ou se ele é generalizado, né? Se ele acontece desde a primeira experiência sexual dessa mulher ou se foi após uma experiência traumática. Então tem uma série de fatores que a gente precisa investigar e dentre elas o principal é fazer um diagnóstico diferencial. Qual é, geralmente, as consequências que essa falta de orgasmo ou não saber se está tendo orgasmo ou não pode trazer para a vida de uma mulher ali no seu relacionamento? Sim, Raquel, importante isso que você falou, porque essas mulheres que chegam no consultório com essa queixa da ausência de orgasmo, muitas das vezes têm uma baixa autoestima, elas se sentem impotentes, elas se sentem humilhadas, subjugadas, né? Isso até mesmo falando de uma construção do feminino na sociedade, né? Que é empregado à mulher, esse papel de que ela precisa proporcionar o prazer para o homem, né? E o contrário não é dito de alguma forma, mas na verdade essa mulher é sim dona do prazer dela e tem consequências sim quando essa mulher não se conhece, não se toca, não tem esse orgasmo. Consequências psicológicas e emocionais, né? Com certeza. E eu percebo muito que essas consequências abaixam muito a autoestima, né? A maneira como essa mulher se vê. Por isso, mulher, é muito importante que você procure uma profissional, sabe, para te ajudar, uma profissional especializada nesse caso. Doutora Jéssica, você falou sobre a questão das desordens do desejo e como isso pode atrapalhar a questão do orgasmo, né? E a gente sabe, enquanto terapeutas sexuais, que esse desejo, com o passar do tempo, tende a diminuir, né? Uma das grandes autoras, chamada a Rosemary Basson, ela desenvolveu um modelo cíclico, né? Você lembra pode falar um pouco para as pessoas sobre esse modelo cíclico dentro das relações estáveis? Sim. Essa médica, ela veio com uma proposta de um ciclo de resposta sexual feminino diferente do que é comum entre a ciência, né? Que é estudado na ciência. Ela traz que a mulher ela pode partir de um estado de neutralidade sexual, seja para ter uma relação sexual, seja por um desejo espontâneo, ela sentiu essa vontade,
ou por um desejo responsivo. De alguma forma ela foi provocada. Às vezes o parceiro, né, a parceria, né, que a gente tem as relações homoafetivas, foi incentivado de alguma forma, com algum presente, com algum elogio, né? E para a mulher ela prega também que a satisfação sexual não necessariamente precisa ser o orgasmo físico. A mulher se sente satisfeita sexualmente pelo aquele momento de troca, pelo aquele momento de intimidade que ela teve com essa parceria. Doutora Jéssica, não sei como que eu vou te fazer essa pergunta, mas existe casos de meninas que elas sentem tanta vontade, mas tanta vontade, que elas começam a sentir dor nessa parte aqui da pelvis. Como e por que isso acontece? Então, Gisele, quando a mulher, e o homem também, quando ele vai para o ato sexual, de alguma forma o corpo começa a trabalhar numa irrigação sanguínea que concentra mais o fluxo sanguíneo na região pélvica, que é onde, no caso da mulher, tem um aumento dos grandes e dos pequenos lábios, o clitóris também aumenta de tamanho. Então, devido a esse fluxo sanguíneo, pode causar uma vasocongestão, que faz com que a mulher sinta, assim, uma dor, um incômodo na região pélvica. Caramba, a gente viu o quanto é importante ter uma ajuda mais psicológica sobre esse tema. E eu percebo muito nas minhas palestras que quando a mulher ela está ali com a dificuldade de ter orgasmo, às vezes ela pensa primeiro em procurar um ginecologista, um médico, né, da área da saúde, do que alguém que cuide ali das suas emoções, desse aspecto mais psicológico. E, doutora Jéssica, eu queria te perguntar agora, o que o seu trabalho, ali como psicóloga, como terapeuta sexual, como você pode ajudar nessas mulheres que não conseguem ter orgasmo? Qual que é o seu papel ali? Malagueta, o primeiro passo, falando de orgasmo feminino, é a psicoeducação, né? Eu acho que ela é importante quando se fala de sexualidade como um todo. O principal é a psicoeducação. Então, em primeiro lugar, eu vou orientar essa mulher, vou falar para ela sobre o corpo dela, vou tentar entender como ela conhece esse corpo dela. E dentro disso, eu vou caminhar, porque é o que eu falei, para um diagnóstico diferencial. Porque, no caso, essas mulheres às vezes procuram um médico, não um especialista, o médico faz uns diagnósticos que às vezes não condiz com o aspecto emocional daquela paciente. E quando a gente fala em desordem do orgasmo, a maioria é de origem psicológica e emocional. Então, meu trabalho nesse sentido é trabalhar essas emoções, né, em volta desse ato sexual e em volta dessa mulher e desse papel feminino. No caso, que a gente tem falado muito, é do empoderamento, do amor próprio, né, da autoestima. É nesse sentido que eu vou desenvolver meu trabalho. Eu costumo muito dizer que o problema sexual de uma mulher não é sexual, né? O buraco é muito mais embaixo, mas está relacionado à autoestima, a maneira como ela se vê, sobre os conceitos que ela tem sobre a sexualidade. Então, por isso a importância, meninas, de uma terapia, de um acompanhamento de um profissional adequado para tratar sobre esse assunto. Doutora Jéssica, por algumas vezes, quando você está trabalhando diretamente com a questão do orgasmo e do desejo, você nota que tem um peso maior a importância e a qualidade do relacionamento afetivo dessa paciente? Sim, Rodrigo, com certeza isso é um fator principal, né? Tanto que tem uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos em 2017, que lá fala que num relacionamento heterossexual, a porcentagem de mulheres que têm orgasmo é de 69%. Quando, na verdade, nos relacionamentos homoafetivos, a porcentagem só para 89%. E o que é a diferença entre esses dois? O diálogo, a intimidade, que é algo que é muito importante. Quando eu falo de intimidade, eu não estou falando só de intimidade física, que é da nudez. Eu estou falando de intimidade emocional. A mulher tem essa necessidade dessa intimidade emocional. Então, sim, o fator relacionamento pode atrapalhar e pode ajudar muito numa desordem do orgasmo. É sempre mais complexo do que parece, né? Essa multiplicidade do orgasmo feminino nos faz querer estudar e pensar mais sobre isso e admirar cada vez mais as mulheres, porque elas são seres múltiplos, né? Então o cérebro é diferente, a resposta orgástica é diferente
E aí eu quero aproveitar muito, mais uma vez, a companhia de vocês aqui no nosso programa Entre Quatro Paredes e agradecer em especial as minhas colegas que dividem aqui o programa e em especial a doutora Jéssica, que nos abrilhantou com seus conhecimentos, tá? Muitíssimo obrigado, doutora Jéssica. E, doutora Jéssica, eu queria que você desse agora uma mensagem final aí para as nossas queridas telespectadoras, né? Alguma dica, alguma coisa para você realmente orientar. Que mensagem final que você pode nos dar? E também já diga onde que a gente pode te encontrar, doutora Jéssica, né? Onde que a gente pode ir até você para ter acesso ao teu trabalho? Então, Raquel, é importantíssimo que a mulher se conheça. E quando eu falo do se conhecer, é não se comparar, né? Nós, mulheres, temos uma tendência, e é natural, devido ao desenvolvimento nosso, essa comparação com a mulher próxima, né? E para falar de prazer, para falar de feminilidade, isso não é o importante, porque cada mulher, na verdade, cada ser é único, né? Então, mulher, se conheça, se olha no espelho, né? Admire a sua beleza, né? Isso é o principal, né? E vocês podem me encontrar, eu atendo no consultório, no Setor Bueno, na rede de psicologia, e lá eu faço o atendimento individual e de casal dentro das queixas sexuais, né? Pode também me encontrar nas redes sociais, no meu Instagram, que é jessica.psi. Lá também vocês conseguem encontrar todas as informações e onde me encontrar e o que eu tô fazendo por aí, nessa Goiânia. Viu, mulher? Então não tem desculpa. Não tem desculpa mais para não ter orgasmo, né não, Rodrigo? Realmente, Malagueta, a partir de hoje eu acho que as desculpas pelo menos diminuíram. Tá? Isso serve para os maridos, para as esposas, para os maridos, para os namorados, enfim, para as parcerias. Porque a nossa intenção hoje aqui foi informar. Informando que essa psicoeducação que a doutora Jéssica falou, vocês vão poder iniciar esse processo fantástico, infinito, rumo ao orgasmo. E agora, então, não tem desculpas, como os meninos aqui falaram. Informações vocês têm. Então, vai ficar da escolha de vocês. Continuarem nesse relacionamento mediano, chato, ou dar o up. E mais uma vez agradecemos a sua presença, doutora Jéssica, encerrando agora esse bloco da cadeira elétrica e aguarde o próximo bloco, porque o próximo bloco a gente vai te dar as dicas para você conseguir alcançar esse ápice de prazer. Respeito à vida. Este é o principal objetivo do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, INGO. Fundado em 1992, o Instituto é uma das mais respeitadas empresas nas áreas de auxílio diagnóstico, assistência clínica e terapêutica. Com matriz em Goiânia, na Rua 87, no Setor Sul, estamos presentes também nas principais cidades do estado de Goiás. Nosso foco é promover saúde com excelência e respeito. Ligue 62-3226-0200. Netflix fez com que hoje quase não se encontre mais lojas de vídeo e bem menos pessoas vão ao cinema. Booking coloca em xeque as agências de turismo. Google inutilizou as páginas amarelas. Airbnb aterroriza os donos de hotéis. O WhatsApp é uma ameaça para as operadoras de telefone fixo e celular. As redes sociais para os meios de comunicação. Uber para os taxistas. A OLX está acabando com os anúncios dos classificados. A Tecnoseg, com a portaria remota, transformou o sistema de portaria convencional. Quanto tempo você acredita que durará o seu emprego em sua forma atual? Ao nosso bloco das rapidinhas. E a rapidinha que a Malagueta vai trazer para você hoje é a rapidinha do foco sensorial. O que é isso? Muitas vezes a mulher não tem orgasmo porque ela não está ali na relação.
Então, durante o ato sexual, o parceiro tá lá dedicado, dando o melhor dele. E é na hora do sexo que a mulher decide pensar em todos os problemas da vida dela. É lá que ela tá pensando, ai meu Deus, será que vai acabar? As crianças vão acordar agorinha, a pia tá cheia de louça suja pra lavar, os boletos vão vencer tudo amanhã, o que que eu faço? E é na hora do sexo que ela decide pensar nesses problemas. Amiga, tu não vai conseguir chegar ao orgasmo assim nunca. Então, a dica que eu quero dar pra você hoje é a dica clínica, que eu utilizo muito em consultório, que é do foco sensorial. Na hora do sexo, esquece todos os problemas, foca ali mesmo no parceiro. E uma das dicas que eu te dou é focar primeiramente no aspecto físico, né? Se ele pegou ali na sua cintura, se ele tocou no seu seio, tenta prestar atenção nesse toque, né? Consiga entender qual é a sensação de prazer que aquele toque está gerando em você. Existe uma teoria que se chama as 5 linguagens sexuais, que está relacionada aos 5 sentidos: tato, visão, paladar, audição. Então, você tem um sentido que é mais prazeroso ali, que te causa mais prazer na hora do sexo. Às vezes você é uma mulher mais auditiva, então você vai sentir mais prazer se o parceiro falar alguma besteirinha ou se tiver uma música de fundo. Às vezes você é uma mulher de toque, então você tem que focar quando o parceiro te toca. Utiliza o seu sentido mais aguçado para você ter esse foco e conseguir se estimular, se excitar mais na relação. Então, nada de pensar nos problemas na hora do sexo. Isso você é responsável por guardar, por proporcionar mais esse teu prazer, e utilize o foco sensorial para conseguir aí ter muitos orgasmos. E aí, Rodrigo, qual é a dica que você pode trazer pra gente hoje? Raquel, dica importantíssima a sua, tá? Porque é muito comum as pessoas desligarem na hora do sexo. Um outro treino que a gente usa bastante em consultório, e a gente está dando dicas preciosíssimas aqui para vocês, é o que a gente chama de treino de fantasia. Muitas mulheres, nessa alfabetização que eu falei lá no primeiro bloco, não tem uma alfabetização tanto adequada. Então, comecem a treinar a fantasia. Como é que a gente treina essa fantasia? Vocês podem procurar na internet, reler os 50 tons de cinza, independente da opinião que a gente tem ou não, né? Mas tentem ler contos. A gente sabe que a pornografia não é a preferência das mulheres, mas os livros ou os filmes eróticos são muito importantes para reaquecer essa questão da fantasia, tá? Se quiserem, escrevam um conto erótico, imagine que você está fazendo isso com seu parceiro, com a sua parceira, porque isso vai reaquecer no seu cérebro áreas importantes dessa memória sexual, se ela existir. Caso ela não exista, ela pode passar a existir, tá? Então vamos deixar muito claro, treino de fantasia. E já aproveitando até a oportunidade, porque essa dica do Rodrigo é sensacional. Nós mulheres somos muito na imaginação, né? A gente se excita muito mais, às vezes, do que um visual de um vídeo erótico. E devido a isso eu criei um grupo, tá, meninas? Tem um grupo no WhatsApp, no Telegram, onde eu passo dicas todos os dias um continho erótico, alguma coisa para você se estimular. Então, se você tiver essa dificuldade, depois entre em contato comigo nas redes sociais e participe desse Clube da Malagueta, que é um lugar onde você vai ter essa dica aqui do Rodrigo, que é o treino à fantasia. E bem bacana as dicas, olha. Esse momento dessa parte da intimidade que tá você e seu parceiro, realmente, as meninas têm essa dificuldade de se desligarem um pouquinho. Então, quando vocês perceberem, gente, separa um dia da semana, vai numa sexta-feira, que independente do dia, mas se entregue a esse momento, né? Se tiver filhos, deixa com a sogra, ela é boa nisso também. Se tiver cachorro em casa, gente, manda pro pet, para não ficar fazendo barulho ali na porta do quarto. Aí você vai ter sossego e vai se entregar. E uma coisa que as meninas prestam bastante atenção é se o parceiro tá olhando para alguma parte do seu corpo. Meninas, eles não prestam atenção nisso. Eu dou uma dica bem bacana. Eu falo que nosso pai lá em cima, ele foi muito generoso. Ele deu pro homem 2 cabeças. Porém, sangue o suficiente para funcionar uma de cada vez. Então, quando essa daqui está funcionando, ele não está pensando em nada. Ele está focado no que ele está fazendo e mais nada. Se ele é diferente da mulher.
Se ele parar para pensar o que ele vai fazer mais tarde, já era ali. Então a atenção dele está voltada ali. Ele não sabe a diferença de uma estria e uma celulite. Então não fique encucada com isso e se entregue à emoção. Teu parceiro está dando duro ali, o suficiente ali dele, tudo dele, para você ter prazer. Então se entregue a esse momento. Mas Gisele, eu tenho dificuldade. Opa, se você tem dificuldade, tem uma dica maravilhosa que vai fazer você se concentrar na sua menina. E a dica que eu vou dar para vocês, meninas, é esse produto aqui, milagroso, da Santo. O que ele faz? Ele vai induzir você a chegar ao orgasmo. Então vocês vão pegar um pouquinho, colocar na pontinha do dedo, passar no clitóris e espalhar no canal de entrada. Ele é uma linha de tratamento. Ele vai causar uma leve sensação ali, que vai fazer a sua cabecinha lembrar para que essa menina serve. Então, essa daqui é a minha dica de hoje para vocês usarem e abusarem. Isso aqui é tratamento, é todos os dias. Tem meninas que têm relação com o parceiro uma vez no mês, né? Aí quer usar o produto no dia e acha que funciona. Não funciona. É tratamento, é para ser usado todos os dias. E eu volto naquela dica que eu falei. Muda seu relacionamento, pare dessa mesmice, chega disso. Você pode muito mais. A gente te ajuda. Bem, pessoal, infelizmente chegamos ao final desse programa, mas espero que os conteúdos que a gente trouxe hoje possa te ajudar pelo menos um pouquinho a abrir aí a sua mente para esse incrível mundo que é da sexualidade, não é não, Rodrigo? Foi uma grande honra dividir esse momento com vocês duas, tá? E poder levar para você aí de casa o nosso programa Entre Quatro Paredes. Até semana que vem. Obrigada, Malagueta. Obrigada, Rodrigo. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, nos procure. Ou sugestões de temas, né? Algum assunto que vocês queiram questionar com a gente, estamos aqui para ajudá-los. Um grande abraço e vai treinar em casa, hein? Gozemos a vida.